ficará no céu para sempre. Ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem brigado na cruz. Ele morreu, ressuscitou, não ficará no céu para sempre. Ele vive, ele vive, ele vive, sim, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, sim, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Todos se prepare, Jesus está voltando. Todos se prepare, Jesus está voltando. Todos se prepare. Enquanto isso, ó, já vou cortar aqui minha carne de sol. Belligol! Belligol! Bellingham! É ele! Cala a boca! Capricho no capricho, Lando Norris finalmente vence na Fórmula 1! Boa noite, galera. Mais forte. Boa noite, galera. Queria que vocês recebessem com aplausos agora nossos participantes dessa noite. Queria que vocês ficassem muito à vontade. Se Deus quiser, a gente vai estar abrindo para perguntas. Então, vocês já aguardem aí o que vocês gostariam, né, de saber. E eu queria que vocês recebessem com aplauso Dudinha e Felipe. Chega para cá, galera. E agora nós temos dois convidados muito, muito, muito especiais que vieram lá da Colômbia. Eu queria que vocês recebessem com muita alegria e aplausos o pastor William e a pastora Carla. Uhul! Boa noite. Vamos esperar eles assentarem. Deixa eu abrir aqui o meu script. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande ter vocês aqui hoje com a gente. E para começar, nós queremos conhecer um pouquinho de vocês, né? Vocês já estiveram aqui, mas não foi num culto jovem com a gente. E a gente queria saber um pouquinho, né? Podem se apresentar, de onde vocês vêm, um pouquinho da história de vocês, como foi esse chamado. Olá. Foi. Olá, tudo bom? Todo mundo tá acordado? Eu sou Carla,
Sou missionária na Colômbia, juntamente com meu esposo, na cidade de Medellín, há 10 anos já, trabalhando com revitalização e plantação de igreja. E a gente está aqui no Brasil por esse período de pouco mais de 2 meses, para fazer visitas às igrejas, para contar sobre o nosso trabalho e também para ter um tempinho de descanso com a família, né? Já que a gente fica tanto tempo por lá e vem aqui só de vez em quando, então a gente também aproveita esse tempo com a família. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouco sobre o que o Senhor tem feito lá em Medellín, na Colômbia. Boa noite, pessoal. Sou o William, casado com essa bela mulher que está ao meu lado. Estamos casados há 12 anos. Não posso esquecer esse tempo. Estamos há 10 anos na Colômbia como missionários da Junta de Missões Mundiais, representando as igrejas batistas brasileiras. Então somos missionários representando cada igreja batista que se envolve na obra missionária, e o nosso tempo na Colômbia tem sido a propagar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo por meio de igrejas, fazendo a revitalização e também a plantação de igrejas batistas. Somos do Rio de Janeiro, somos da cidade de São Pedro da Aldeia, imagino que a maioria conhece, e Deus nos levou para a Colômbia. Estamos ali há mais de 10 anos. Agora a gente vai fazer algumas perguntas para vocês. A primeira pergunta: o nosso Deus é um Deus missionário. Ao decorrer da Bíblia, nós vemos Ele seguindo o plano dele. Vemos também em Apocalipse 7, 9 e 10 que Ele vai alcançar todos os povos. Isso nos mostra que missões não é algo isolado para alguns, mas é um plano de Deus, e Ele nos chama como seu povo para irmos juntos com Ele. Tendo como base isso, como tem sido participar, né, de tudo isso que Deus tem feito, né, em missões? Muito interessante a pergunta, porque ela parte do princípio fundamental de que missões não é um plano nosso, mas sempre foi um propósito de Deus. Desde a criação da humanidade, né, Ele criou para que todos nós tivéssemos esse privilégio de estar em comunhão plena com Ele, de adorá-lo, de glorificá-lo, de viver para Ele. Infelizmente, nós decidimos algo diferente. Decidimos ir para uma vida independente, autônoma, longe dele. E Ele permitiu. Entretanto, Ele próprio providenciou para nós uma forma pela qual nós pudéssemos voltar àquilo que é o nosso desenho original. E desde aquele momento, daquela conversa lá no Jardim do Éden, em que Ele promete que ao comer o fruto da árvore da vida, poderíamos ter comunhão plena com Ele por toda a eternidade, ali começa o que a gente chama Missio Dei, a missão de Deus. E durante toda a história do povo de Deus, ela é marcada por esse desafio que o Senhor faz a nós, de buscar os objetivos dEle, de viver pelo propósito dEle, que é alcançar a todos. Então hoje o que nós fazemos como igreja, aqui a igreja local, mas também nós falamos da igreja universal, é viver a vontade de Deus. É viver para fazer aquilo que Ele deseja. E o que Ele deseja somente é alcançar vidas, trazer de volta aquele que foi para longe. E essa é a função da nossa existência. É por isso que Ele nos reúne como grupo, é por isso que Ele nos reúne como família, como corpo. A cabeça é Ele. E nós somos os membros que trabalham, né? Que abraça, que acolhe, mas sempre sob um só pensamento. E quem pensa é Cristo. E o pensamento dele é alcançar a todas as nações. E é nisso que nós nos unimos,
Mas não nos unimos como indivíduos, nos unimos como igreja. Particular, Igreja Batista Brasileira. Esse recorte. Porque somos todos nós que vamos e que estamos trabalhando ali em Medellín, na Colômbia. O nosso Deus, Ele é bom. E a missão revela o caráter de Deus. Como a minha esposa falou, a missão pertence a Ele, a missão é dEle. E Ele nos deu o privilégio de participar do que Ele está fazendo no mundo. Sabendo que o nosso Deus é bom, tudo que Ele faz é bom, participar da missão é um privilégio. Por isso que como igreja, como discípulos do Mestre, todos temos esse privilégio. Participar no que Deus está fazendo no mundo. E isso para nós é uma alegria muito grande. Temos feito isso de maneira pessoal e como casal na Colômbia. Mas isso não é específico de nós que recebemos o chamado missionário para cruzar fronteiras e em outro país realizar a obra do Senhor, ou participar do que Deus está fazendo ali. É um privilégio de todo discípulo de Cristo. Missão é de Deus e Ele convidou a todos para participar. Não convidou a alguns de maneira específica, mas a todos nós. Então, quando a gente entende isso e a gente se prontifica, a gente está disposto a fazer isso, a gente vai ver o que Deus pode fazer por meio de nós na obra missionária, e isso traz para nós muita satisfação. E só para complementar, o final da pergunta fala sobre Apocalipse, né? E lá já dá para a gente o cenário de que foi concluída a missão. Então, a gente está trabalhando em algo que a gente já tem a certeza de que é exitoso, de que vai acabar em sucesso. Então, é um privilégio muito grande da gente já poder ter esse conhecimento de que todas as ações, todo o esforço, tudo que a gente coloca para poder fazer o que o Senhor quer, será recompensado e será vitorioso, porque já está garantido em Cristo na cruz. A gente queria saber também um pouquinho como que foi que vocês compartilhassem um pouquinho do testemunho desse chamado. O que vocês estavam fazendo nesse momento, como o Senhor falou com vocês, como um casal, o Senhor falou e testificou no coração, né? Porque nós somos, vocês são uma só carne. Então, como que foi, né, essa experiência de chamado, de o Senhor confirmar o coração de vocês até esse envio para Medellín, né? O chamado de Deus, ele foi para mim algo muito impactante, porque no primeiro momento eu não queria aceitar, mas Deus foi trabalhando a partir do momento que eu fiz uma oração, e essa oração, ela mudou completamente a minha vida. Foi que: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. E vocês podem ver aonde que eu fui parar, né? Mas o chamado missionário começou quando eu, adolescente, participei de alguns congressos missionários, escutando vários missionários, experiências do campo missionário. E em um determinado congresso, o missionário que estava falando, ele convidou aqueles que queriam ter uma experiência missionária. E naquele dia eu abri meu coração ao Senhor, eu falei: Deus, eu quero ter uma experiência missionária. E a Junta de Missões Mundiais, naquele tempo, tinha um projeto Radical Latino-Americano. Não sei se vocês já ouviram falar do projeto Radical. Geralmente a gente conhece o Radical África, mas também tem o Radical Latino-Americano, Radical Luz, o Radical China. São projetos que a Junta de Missões Mundiais oferece para jovens entre 18 a 30 anos para ter uma experiência no campo. Então, naquele congresso missionário, eu ouvi sobre esse projeto e tomei uma decisão: eu quero ter essa experiência. Isso aconteceu no ano de 2018, eu fui para o projeto missionário, passei um ano da minha vida nesse tempo como missionário radical na América Latina,
E ali Deus confirmou esse chamado no meu coração, não somente o chamado missionário, mas também um chamado pastoral. Mas antes de ir para esse projeto, eu estava terminando o curso de tecnólogo em exploração de petróleo e gás. Estava trabalhando na prefeitura da minha cidade como responsável do setor de informática e estava administrando uma lan house que eu mesmo montei ali no meu bairro. Estava muito ocupado com o meu próprio negócio, trabalhando na prefeitura e fazendo tecnologia de exploração de petróleo e gás na Unigran Rio. Em meio das minhas ocupações eu fiz essa oração: Deus, me direcione por favor para a sua vontade. E nesse período conheci o Projeto Radical, deixei tudo. Tinha um mês que eu havia concluído o curso na universidade, pedi as contas na prefeitura, passei o meu negócio para o meu primo e tomei a decisão de ir para o campo missionário. E ali Deus confirmou o chamado pastoral, o chamado missionário. E assim que eu regressei do campo, no final do ano de 2018, eu tomei a decisão de entrar para o seminário e já não havia nenhum recurso. Então eu orei ao Senhor: Deus, se é da sua vontade que eu seja missionário, que eu seja pastor, o Senhor vai prover para que eu entre no seminário. Eu não tenho nada, tudo que eu tinha eu vendi, não tenho nada. E a resposta vai ser que o Senhor vai prover uma porta para que eu estude no seminário. Nesse momento abriu um concurso no Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro. Esse concurso era para uma bolsa integral para fazer o seminário juntamente com missiologia. Era algo específico para aquele que queria ser pastor e missionário. Eu comecei a orar sobre esse propósito. Me inscrevi, tinha que fazer um processo seletivo, uma prova. Fiz a prova e ganhei em segundo lugar. E ali eu entendi que Deus estava me enviando para o campo e estava provendo o necessário para que eu cumprisse aquele chamado na minha vida. E nesse tempo a gente se conheceu melhor. Somos da mesma igreja lá em São Pedro da Aldeia. Eu já havia paquerado ela, mas ela havia rejeitado. A minha primeira investida foi bola fora, furada. Ela me disse não. E então eu fui para o campo missionário. No campo missionário a gente começou a conversar. E quando eu retornei, a gente se aproximou mais, começamos a namorar. E no último ano meu, no seminário, a gente se casou. E o desafio foi: quer me acompanhar para o campo de missões? E aí ela pode compartilhar o chamado dela. Eu, quando era, 10 anos de idade ou menos, eu era membro de uma igreja, primeira igreja batista em Belo Horizonte. E lá recebia muito missionário. E foi um casal de missionários. O esposo falou para a igreja e a esposa falou para as crianças. Eu tinha por aí 9 anos de idade. Eu escutei aqueles testemunhos do campo missionário pela primeira vez. E aí a missionária falou que existiam muitas crianças ao redor do mundo que nunca haviam escutado as histórias que nós escutávamos na nossa classe. E essa fala, mexeu muito comigo, porque eu amava as histórias. O momento da história para mim era um negócio assim impressionante. Então, como assim que tem crianças que nunca escutaram sobre os heróis, os meus heróis? E aquilo começou a mexer. E para mim está muito claro que naquele momento foi a semente plantada. Ali foi tudo o que depois eu fiz na igreja, para levantar recursos para campanhas de missões, tudo isso foi por causa daquela semente. Mas aí, eu sempre tive aquele impasse: é aqui ou é lá? Aos 17 anos, eu participei de um congresso de adolescentes em São Paulo, o Team Brasil, adolescentes do Brasil todo. E lá foi um missionário, que depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no campo. E ele falou e ele fez o chamado. Naquele momento, essa é a oração: Senhor, que a sua vontade seja feita. Então eu passei à frente e aceitei o chamado. E aí eu entrei para a faculdade, concluí a faculdade, nos casamos já com o objetivo de ir para o campo missionário. E assim que eu terminei a faculdade, ele também,
nós nos formamos praticamente juntos, entramos para o curso de missões transculturais e fomos para o campo, e isso tem 10 anos. Mas uma pergunta aqui que a gente gostaria de estar fazendo é: levar o evangelho para as pessoas da mesma cultura é mais fácil devido à facilidade de comunicação, né, e a questão da cultura. Mas para levar o evangelho a uma cultura diferente, existem diversas barreiras que dificultam o processo. Com relação a essa dificuldade, como foi na prática para vocês essa diferença? Bem, isso é verdade, porque eu não tinha essa dimensão antes de ir para o campo missionário, mas chegando lá eu entendi que a gente não somente aprende o idioma, no nosso caso o espanhol, a gente também lidar com uma mente totalmente diferente da nossa. Porque o idioma é somente um indício de que aquela pessoa é diferente de mim. Mas existe todo um conjunto de conduta, de regra, de norma, de pensamento, que a gente chama de cultura. E é isso que marca a diferença real entre as nações, né? Entre pessoas de origens tão diferentes como brasileiros e colombianos. E aí foi tratar de entender a cultura, a parte mais difícil para que a gente pudesse pregar o evangelho de uma forma que pudesse ser assimilado. No início, nós algumas vezes falhamos nisso, porque para nós estava muito claro o que a gente falava, mas não repercutia em ações concretas. E a gente pensava muito que era por causa do idioma. A gente não falava tão bem o espanhol. Então, será que é porque a gente não está comunicando bem? Mas a questão não era tanto o idioma, era o comunicar dentro do conjunto de valores daquelas pessoas. Então, é entender o que eles creem, como eles veem o mundo, qual é o valor principal para eles, para que a gente possa reorganizar essa escala de valores à luz da Bíblia. Então, isso é o importante quando a gente trabalha com uma outra cultura. Então, se a gente fala que é importante cuidar da família, mas de que maneira é importante cuidar da família? Para a gente aqui, vai ter uma forma de cuidar da família. Para eles lá, numa sociedade tão violenta, a maneira de cuidar da família é pegar uma arma e matar quem é inimigo do seu filho. Está cuidando da família. Então, a gente precisa trazer esses valores, não somente falar isso está errado, mas desconstruir e voltar a construir, mas não numa visão brasileira, numa visão bíblica. Quando a gente começou a trabalhar nesse sentido, as coisas começaram a funcionar, porque a gente começou a ver ações diferentes, transformação na vida das pessoas com as quais estávamos trabalhando. É verdade. A gente pode fazer um curso de espanhol e nos comunicar onde quer que a gente vá dentro do espanhol. Mas isso que Carla está falando é muito interessante, porque a gente pode falar muito e comunicar muito pouco. Então a gente pode pensar, o português é muito próximo do espanhol, então falando até devagarzinho eles vão entender. Será? E se eu aprendo espanhol? A gente teve muita dificuldade no começo. Os primeiros 3 meses foram muito complicados para falar igual ou parecido a eles. Tem um sotaque que às vezes é muito difícil de tirar. Muito complicado você falar sem o sotaque português brasileiro. Mas a gente consegue comunicar, consegue falar as palavras que eles entendem. Mas agora, comunicar uma mensagem de transformação, uma mensagem que a gente crê que é verdade, para eles, que faça sentido para eles, é um outro processo. É um processo de conhecimento cultural, entendimento da cosmovisão, conseguir compreender o que eles pensam da vida. Por exemplo, um jovem de 14 anos na Colômbia, o que ele quer para ele como futuro? Uma menina de 16 anos na Colômbia, qual é a perspectiva dela de vida, de futuro? Entender todos esses elementos é muito importante para que a comunicação do Evangelho no espanhol seja efetiva.
Então é um desafio muito grande, nesse tempo, nesses 10 anos que estamos lá, tivemos muita dificuldade no começo para entender a cosmovisão e a cultura de tal maneira a comunicar o Evangelho que faça sentido para todos. Hoje temos muita experiência, temos muita capacidade dessa comunicação, mas passamos por muitas dificuldades. Casos engraçados. Muitos casos engraçados, de que a gente pensava que estava falando uma coisa e a pessoa estava entendendo algo completamente diferente, e a gente esperava uma resposta que não vinha. Isso gerava em nós muita frustração, né? Muita tristeza. Mas depois a gente muda o chip, a mentalidade, e começa a falar de maneira que faça sentido, e aí começa a vir um resultado. Então, o processo da pregação do Evangelho numa cultura diferente à nossa é um elemento fundamental para que o fruto possa nascer. E esse é um processo que todo missionário tem que passar. A tendência, geralmente, a forma como vocês vivenciam a igreja, né? Vivenciavam a igreja aqui, quando vocês foram para essa nova cultura, né? Algo que dava certo aqui, a tendência nossa é tentar implantar a mesma forma lá, mas como você bem disse aí, né? A gente entender todo o contexto, né? Não só aprender o idioma, para que eles possam entender o porquê daquilo ali, né? Muito mais através do que apenas o comunicar, no falar de forma verbal. Exatamente isso. É um exercício de empatia com o outro, né? Eu posso dizer que quando a gente chegou lá, a gente chegou para revitalizar uma igreja de quase 50 anos de idade, agora já tem mais de 50, que estava fechando, que tinha pouquíssimas pessoas, e a gente chegou para poder pastorear. Essa igreja é conhecida na Colômbia, dentro do meio batista, como a igreja que mata pastores, porque ela acabava com o ministério pastoral dos pastores que entravam ali. E a gente não sabia disso quando fizeram um convite para a gente. Quando a gente chegou lá, menos de um mês, teve a assembleia a convenção nacional, que foi na cidade em que a gente mora, e a gente foi participar. Quando nos apresentaram, eles são os pastores que vão pastorear Castilha. Falaram, vocês que vão para a igreja que mata pastores, boa sorte para vocês, daqui a um tempo a gente se fala. Graças a Deus deu certo. Mas, a princípio, e eu não acredito que seja somente por aquela igreja, mas também pela nossa pouca experiência no campo missionário, a princípio, para mim, principalmente, foi de condenar. De pensar, por que fazem isso? Por que falam dessa maneira? Por que essas pessoas são assim? E foi a minha primeira experiência. Eu digo que foram 3 meses, os primeiros 3 meses foi de muita luta para eu poder aceitar as pessoas, né? E entender que eu estava em um lugar diferente do meu. Mas depois que eu percebi esse meu sentimento em relação às pessoas, eu tratei de cuidar disso e entender qual era o meu papel ali e a minha função. E foi aí que eu abri o coração para eles e busquei sugar tudo, aprender tudo. Vamos então aprender agora com os olhos deles. Obviamente isso nunca vai ser 100% possível, mas eu tentei fazer o mais real possível na minha vida, ver o mundo da forma que o colombiano vê. E 3 anos depois, que a gente ficou 3 anos lá direto sem vir ao Brasil, quando a gente voltou ao Brasil, eu já pensava, por que essas pessoas fazem isso? Por que falam assim? Por que pensam? Aí é o que se chama de choque reverso. E isso é muito comum com todo missionário. A gente tem o choque cultural e a gente tem o choque reverso, que é quando a gente volta para a nossa cultura e já não nos reconhecemos mais como pertencentes àquela cultura. Então é muito louco, é um sentimento assim, surreal, o que acontece, a gente se torna cidadão do mundo, porque nem é lá nem é aqui, é em todo lugar, mas isso é porque a gente começa a receber um pouquinho de cada cultura onde a gente passa. Sobre o idioma, quando a gente chegou lá, na primeira semana eu já estava para pastorear essa igreja que estava em revitalização, e tinha um casamento, um casal lá para fazer.
E eu estava muito cru no espanhol, bem ruinzinho mesmo. E tinha que fazer um casamento. Eu fiz a mensagem do meu jeito, botei tudo ali, fiz a tradução no Google, botei a tradução no Google da mensagem, saiu ali espanhol, comecei a falar. Fiz o casamento e falei para os noivos, né, naquele momento: você aceita fulano de tal, você aceita fulano de tal, e eles ficavam olhando para minha cara assim, e eu tinha que fazer assim, e eles repetiam. Então eu tinha que repetir o gesto que eu fazia, porque eles não estavam entendendo nada. Mas isso eu só fui descobrir anos depois, que a gente na Colômbia, a gente se encontrou com esse casal, e eles conversando com a gente, falou: agora vocês falam super bem o espanhol. Como assim? Porque no dia que você me casou, eu não entendi nada. Isso acontece muito, né? Mas tinha menos de uma semana que nós havíamos chegado no campo missionário. Menos de uma semana, já tinha na igreja 2 casais que estavam esperando um pastor para que pudesse casá-los. Então imagine só, e o William entrou nessa prova. Então, nós sabemos que servir a Deus, né, estar nessa missão de Deus é um grande privilégio, mas existem muitos desafios, né? Nós aqui somos uma igreja em célula, né? Nós estamos nas casas, cumprindo esse ID de Deus, né, nos lares, e nós vemos assim, muitas vezes é uma dificuldade, temos que orar muito para convidar pessoas, principalmente que não são do ciclo, né, da igreja, e uma certa resistência muitas vezes, né? E aí a gente ora, pede a Deus, se prepara. Como que foi esse período lá, quando vocês chegaram? Quais foram os maiores desafios que vocês podem compartilhar assim com a gente? Bem, a gente viveu 2 experiências: a revitalização de uma igreja e logo depois a plantação de uma outra igreja em outra cidade, próximo. E falando da plantação, imagina, a igreja começou somente com a gente. Então a gente chegou nesse local, a gente começou a compartilhar sobre o projeto que a gente tinha de plantar a primeira igreja batista daquela cidade, de 800 mil habitantes. Um casal que já era membro de uma igreja em Medellín, mas que morava nessa cidade, eles disseram que estavam orando para que o Senhor enviasse um obreiro para plantar uma igreja ali, que eles desejavam, era o sonho deles ter uma igreja ali. Então foi através de compartilhar desse projeto, né, que a gente conseguiu um outro casal que pudesse apoiar. Então nós 4 começamos na casa deles um pequeno grupo, né, uma célula. E isso na missiologia, né, tem um termo que é muito usado, que é o homem de paz, aquele que pertence àquela cultura, que nós vamos conhecer aquela pessoa e aquela pessoa vai ser a chave para poder abrir as portas para aquele lugar em que a gente quer entrar. E foi esse casal. Esse casal foi o homem de paz, que abriu a porta da casa para que a gente pudesse entrar ali e começar a fazer o trabalho do que seria depois a Igreja Batista Casa de Paz. E ali nós convidávamos algumas pessoas que já conhecíamos da igreja que nós havíamos pastoreado, e colocávamos no carro e levávamos para fazer um barulho, ali onde a gente fazia a reunião da célula. E ali começamos um grupo, logo começamos um outro grupo, em outro bairro, e um terceiro grupo. E começamos a trabalhar com esses grupos. Como? Oferecendo estudos bíblicos nos setores, né? Nos bairros em que nós estávamos com uma base. Então íamos de porta em porta, oferecemos estudos bíblicos, falávamos quem éramos, sofremos muito preconceito, porque diferente do primeiro trabalho que nós fizemos, esse segundo trabalho, essa cidade, ela tinha sofrido muito com uma igreja brasileira, muito conhecida por tirar recurso das pessoas, vendendo milagres. Essa igreja esteve lá, e essa igreja fez muito esse tipo de coisa, e
quando nós nos apresentávamos como brasileiros, eles nos associavam com essa igreja. E com isso a gente recebeu muita porta na cara. Mas algumas pessoas aceitavam o estudo, nós trabalhávamos com elas e elas convidavam outras. Então, por meio de essa uma chamava outra pessoa, e assim nós fazíamos os estudos bíblicos por 7 semanas, e logo nós convidávamos para poder participar dessa célula que nós tínhamos, né? Ou durante mesmo as semanas elas já se integravam na célula. Quando a gente viu que a gente tinha um bom número para alugar um espaço com essas 3 células, nós fizemos isso. Então nós começamos, na verdade nós começamos a reunião no prédio da nossa casa, no salão social da nossa casa. Fizemos ali 3 reuniões até que proibiram a gente de fazer reunião, porque era um culto evangélico, então não podia, sendo que é muito comum missas, né, nos prédios, mas não permitiram a gente porque éramos cristianos. Lá fala cristianos, os cristãos, né? Então proibiram a gente. O que a gente fez? Por fé, vamos alugar um espaço? Vamos. Então a gente tinha 25 a 30 pessoas nesse momento, e nós alugamos um espaço no centro da cidade, sem recursos, sem dinheiro. Foi, né, um momento difícil, mas a gente alugou esse lugar porque a gente já tinha se reunido em outro lugar que também não gostaram da nossa presença ali, e aí a gente não precisamos de um espaço próprio. Então nós conseguimos alugar, graças a Deus, conseguimos o valor para 6 meses de aluguel. Entramos com esse grupo de 25 a 30 pessoas. Nós colocamos as cadeiras na entrada da igreja, não no final. O salão é enorme para umas 100 pessoas. Na época tínhamos 25. Nós começamos a colocar as cadeiras na entrada da igreja para parecer que tinha mais gente que entrasse na igreja e não ecoasse tanto dentro daquele salão. Mas foi pouco tempo que a gente ficou assim. Logo a gente já fez a plataforma e já começamos, e já a igreja começou a encher. Então foi assim, foi batendo de porta em porta e oferecendo estudo bíblico, e as pessoas foram chegando. O trabalho em célula é sempre um grande desafio, mas penso e creio eu que é a melhor estratégia. Entrar nas casas, para você conseguir entrar, é um grande desafio. Por exemplo, nós enfrentamos o preconceito, o fato de ser brasileiros. Muitas vezes me chamavam, eu não conhecia as pessoas, me chamavam de pastor ladrão. Eu não conhecia ninguém, as pessoas não me conheciam, não tinha nenhuma experiência comigo, mas pelas experiências passadas. E o pastor brasileiro lá é conhecido como aquele que vai roubar. Então eu tinha essa fama, eu não sabia. Então quando tentava me aproximar de alguém para oferecer um estudo, uma oração nas casas, esse era o primeiro bloqueio, a primeira dificuldade. Então a gente teve que lidar com essa circunstância, o preconceito, o tradicionalismo religioso. A Colômbia é um país muito católico, muita idolatria na cidade onde trabalhamos. A violência também, no ano de 2019, a cidade de Bédio, onde trabalhamos, foi considerada a mais violenta de toda a Colômbia. E Colômbia está há 40 anos em um processo de guerra civil. Então é uma cidade muito violenta. Em diversos territórios a gente teve que ter muito cuidado de entrar, de cruzar as fronteiras invisíveis, para não ser ameaçado, não correr perigo de vida. Então todos esses desafios traz sobre nós um sentimento de que o trabalho é muito difícil, muito complexo, mas a gente não pode desistir da missão que a gente tem estabelecido ali, que é plantar uma igreja. Então eu penso que todo líder de célula também tem que ter essa missão. Eu tenho que plantar uma célula nessa região, ou nessa casa, ou nesse bairro, ou nessa cidade, e assim trabalhar com todos os recursos possíveis, às vezes poucos, mas com esse objetivo em mente. Porque os desafios, eles estão para serem vencidos e ultrapassados. Mesmo na nossa limitação, a gente não pode deixar que a nossa limitação impeça que a gente cumpra um objetivo claro. Ou seja, vamos plantar uma nova célula? Vamos. Quais são os desafios dessa região?
fazer como um mapa, e a gente fez naquele momento, um mapa de perigos, de dificuldades, de ameaças, mas também um mapa com as fortalezas, um mapa com as estratégias que podem dar certo. E ali a gente vai trabalhando incansavelmente a fim de alcançar aquele objetivo. Mas entrar numa casa, você sempre vai encontrar muita resistência, porque também a gente está lidando com o reino de Deus. A gente está lidando com elementos espirituais. Em muitos momentos a gente pensa que a guerra é contra homem, mas não é contra carne nem sangue. Então, com essa perspectiva em mente, a gente tem que focar na nossa missão, não perder tempo com as dificuldades, não ser ameaçado pelos problemas, mas com determinação e com perseverança, a gente colocar no coração que vamos ter uma célula nesse lugar. Aonde? Não sabemos. Quando? Não sabemos, mas a gente vai ter. Então vamos trabalhar com esse objetivo. Então foi isso que aconteceu. Isso aconteceu conosco também, e para a honra e glória do nosso Deus, a gente conseguiu estabelecer várias células, e a partir das células plantar a primeira igreja batista da cidade de Bédio. E como é a realidade hoje dos jovens e adolescentes lá onde vocês moram? Eles são abertos ao Evangelho? Como que está assim, a acessibilidade de vocês aos jovens e adolescentes lá na cidade? Colômbia, para que vocês tenham ideia, é o maior produtor de cocaína do mundo. Droga é oferecida às crianças a partir dos 10 anos de idade. Então, o primeiro acesso, ou o primeiro contato com qualquer tipo de droga, cocaína e as suas variantes, acontece a partir dos 10 anos de idade. Então, geralmente você conhece um adolescente, um jovem, já tem essa experiência com drogas. Alguns viciados, outros passaram pela experiência, mas não ficaram presos ali no vício. Então é algo muito normal na juventude a droga. Muito normal, muito normal. É assustador para nós. Primeira vez que a gente andava ali, a gente via pessoas consumindo, e era oferecido, e é oferecido a todos abertamente. Então isso para o jovem, para o adolescente, é uma grande ameaça. Então geralmente os jovens todos, talvez 2%, não tenha tido até o momento nenhum contato com as drogas, mas em sua maioria já tem um contato com as drogas. Então a gente trabalha com esse processo de levar a consciência de que as drogas não é bom, não é o melhor caminho para eles. E o fator também do que a Colômbia, a prostituição é vista como algo natural. Então qual é o primeiro pensamento de uma menina bonita de 15 anos de idade? Ser prostituta. E hoje a prostituição, ela não está somente no contato físico, tem a prostituição virtual, não, as modelos webcams, que é chamado lá. Eles são meninas que se colocam diante de uma câmera e pessoas compram aquele conteúdo. Isso gera muito dinheiro, porque geralmente é conteúdo que é vendido para a Europa ou para os Estados Unidos, então gera euro e dólares. Então meninas novas conseguem ter acesso a muito dinheiro. Então esse é um grande desafio para nós, o nosso trabalho com a juventude, drogas e prostituição. Então a gente conseguir falar para um jovem de 15 anos e ele aceitar Jesus Cristo com a radicalidade de uma mudança de vida, é um grande desafio. É um grande desafio. Quando a gente começou, a gente quase não tinha jovens na nossa igreja. É muito difícil de alcançar. Mas começamos a orar e começamos também a focar nesse público, oferecendo ações evangelísticas, diferentes tipos de trabalho, para com que o jovem entrasse na nossa igreja ou entrasse em uma célula nossa. Graças a Deus agora a gente tem uma célula de jovens na nossa igreja. E muitos jovens que estavam inclusive envolvidos com drogas, com prostituição, estão assistindo ali a uma das nossas células e estão tendo a possibilidade de ver uma vida diferente.
uma vida diferente daquela vida que é vivida na Colômbia como um todo. Então a juventude é uma grande presa do inimigo na Colômbia, e é um grande desafio, porque também a gente fala do ateísmo, algo que está entrando pelas universidades. Então falar a essa juventude de hoje que não mais crê em nada, está sendo também um grande desafio. Agora, falando sobre chamado, nós sabemos que existem pessoas, né, que vão ao campo missionário mesmo sem receber esse chamado específico de Deus. Vocês diriam que é fundamental esse chamado para que uma pessoa vá ao campo missionário, para que a pessoa vá ao campo? Sim, existem dois chamados, né? O geral e o específico, né? O geral é para todo crente e o específico é a determinação de onde nós vamos trabalhar. Aí a gente fala também de dois conceitos de missão e missões. Missão é a missão de Deus, que está estendida para a igreja, então é um propósito nosso também, que é trazer o homem de volta para Deus, né? Aquele convite, aquele chamado que foi feito lá no Éden. Cadê você? Cadê você? Essa é a missão de Deus, essa é a missão. Missões são as ações que nós empregamos para alcançar a missão. Para essas missões, para essas ações, existe um chamado específico. Então, nosso trabalho em missões é plantação e revitalização de igrejas nesse momento. Onde? Fora do Brasil. Então a gente recebeu um chamado específico para isso, para essa ação missionária. Mas antes, o entendimento do que é a missão e fazer na nossa localidade já deveria, né? Precisávamos ter esse testemunho para que a gente pudesse entender o que o Senhor queria que a gente fizesse especificamente. Então, todos nós devemos começar a trabalhar e não esperar que o Senhor fale exatamente onde Ele quer nos posicionar, porque o Senhor não posiciona quem está parado. Quem está parado já está posicionado, e a posição é de não fazer nada, né? O Senhor vai posicionar aquele que está andando, está indo para lá, está trabalhando daqui, vem aqui. Então não esperar que o Senhor, esse momento que o Senhor vai falar, olha, você vai para tal lugar, mas já trabalhar na missão de Deus, naquilo que está para ser feito agora e ao nosso alcance. E nesse processo o Senhor envia. Então sim, pode fazer uma viagem missionária, e eu tenho certeza que é o Senhor que motivou e deu os recursos para que fosse na Colômbia apoiar o trabalho de um missionário que está em tempo integral. E talvez ali o Senhor fale, é para você também se dedicar em tempo integral. Assim como aconteceu com William. Ele foi entendendo o que o Senhor está fazendo em todo o mundo, não somente no Brasil. Então ele foi e dedicou 1 ano da vida dele. E ali o Senhor falou com ele, não é só 1 ano, mas o Senhor falou lá, né? O Senhor falou para mim em algo que eu estava fazendo, já estava fazendo. Então o nosso chamado específico, ele vem, e não é somente, não temos que pensar somente nas missões fora do Brasil, mas a gente tem chamado específico também na nossa comunidade local, né? Tem alguém que tem um chamado para jovens, tem alguém que tem um chamado para pregar no presídio, tem alguém que tem um chamado para o hospital. Isso é um chamado específico, mas eu estou segura que essa pessoa, para chegar nesse local que enche o coração dela, ela fez muitas outras coisas, né? Então a gente não deve esperar nesse sentido de ficar aqui de braços cruzados. A gente tem que esperar na atividade. E o Senhor vai colocar onde Ele deseja que a gente esteja. Então, missões é para todos. Para todos. Por que eu afirmo isso? Porque todo aquele que se identifica com Jesus, todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, recebeu dele o ide. Portanto, ide
e pregue a palavra a todas as pessoas. O id está para todo aquele que segue a Jesus. Então, se eu recebo a Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador, eu o sigo, automaticamente eu participo da missão que Ele inaugurou nesse mundo, entregando para a igreja o id. Então, missão é para todos. O que Carla falou é bem certo. Temos que identificar o nosso chamado e aonde vamos realizar a missão de Deus. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Então a gente pode falar também da vocação. Qual é a sua vocação? A vocação vem do latim vocare, que significa chamado. Qual é o seu chamado? Na sua vocação você tem que cumprir a missão de Deus. Entender isso é fundamental. Então, missões é para todos e é para você também. Agora a gente queria abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Gigi vai estar aí passando o microfone, se quiser fazer alguma pergunta também. Gigi. Boa noite. Eu queria perguntar, assim, eu não formulei a pergunta na minha cabeça, eu vou perguntar, assim, pode ser bobo, mas acredito que é uma dúvida de muitas pessoas que às vezes têm certo, não chamado, mas aquele desejo ou aquele pensamento em ser. Eu já tive quando eu era mais novo. Como é o dia a dia de vocês atuando em missões? Vocês atuam diariamente? Vocês vão à casa diariamente? Ou vocês atuam mais aos domingos, ou só na célula? Como é o dia a dia? E outra pergunta também é a questão da subsistência, a questão financeira. Como que funciona o recurso para você ir, para você estar no campo diariamente lá? Então, acho que essas duas perguntas é algo que todos aqui que já teve aquele pensamento ou já pensou, pô, será que é isso que Deus está me chamando para ser? Ela se pergunta, como que eu todos os dias prego às pessoas, eu todos os dias vou às ruas, eu faço o trabalho evangelístico diariamente, isso é rotineiro? Porque até mesmo na questão que eu também acredito, assim como vocês, que todos nós somos chamados, não necessariamente para sair do Brasil ou para sair da nossa região, mas nós somos chamados. E até que ponto nós somos chamados para fazer missão? Por exemplo, eu, como missionário aqui no Brasil, vamos supor que eu seja um missionário aqui em São Fidélis, mesmo sendo da região, eu diariamente prego às pessoas, ou se eu preguei a um amigo meu que eu chamei para tomar um açaí, e às vezes eu conversei com ele, aquilo ali pode ser considerado uma missão? Mas basicamente a minha pergunta é, como é o dia a dia de vocês como missionário? Como funciona a questão financeira de vocês? Ok, obrigado pela pergunta. Vamos dividir em duas. Eu vou responder uma e minha esposa vai responder a outra pergunta. A primeira, fico com a fala do nosso gerente de missões, pastor Alexandre, conversando com a gente. Ele falou o seguinte: vivam na Colômbia, vivam como seguidor de Cristo, vivam como discípulo de Jesus, vivam. Então, como é o nosso dia a dia? Um exemplo, eu acordo cedo, vou para a academia, volto da academia, a gente prepara a comida, depois de almoçar, a gente começa a preparar estudo, material de evangelismo, discipulado, e geralmente nas tarde e noite a gente faz visita, aconselhamento ou pequeno grupo ou célula. Então todos os dias na semana a gente tem sempre um compromisso tarde e noite. O nosso foco lá é fazer discípulos de Cristo. Então, de maneira intencional, a gente
sai para as ruas, a gente sai para evangelizar e discipular. Nesse processo, formamos pessoas, formamos líderes. O novo crente, ele passa por um processo de formação. Então a gente oferece cursos, esses cursos acontecem na semana também. A gente cria novas células, lideramos essas células até cada célula ter um líder. Então constantemente a gente está evangelizando, discipulando, capacitando pessoas e também visitando. De certo modo, nesse momento que já temos uma igreja, eu atuo lá como o pastor Hermínio atua aqui, aconselhando, visitando, preparando estudo, sermão. É o mesmo trabalho nesse momento que eu tenho uma igreja lá, devocional, todo esse dinamismo do ministério pastoral. Mas normalmente pensamos em evangelismo, discipulado e preparação de liderança. Isso acontece todos os dias, não somente no domingo, que é o evento maior que a gente tem, mas também nos outros dias da semana com as células. Mas o principal, no caso que você colocou o exemplo de um amigo tomando açaí, você tem que ser intencional nessa saída para tomar açaí, não somente para conversar, por exemplo, sobre futebol, mas conversar sobre a vida. Como está a sua vida de santidade para com Deus? Está conseguindo ler a Bíblia? Vamos ler um livro da Bíblia juntos? É um processo intencional de discipulado. Não é somente uma saída para tomar açaí. Não, ali naquele momento, tomando açaí, você vai falar: e aí, como está a sua relação com Deus? Está conseguindo orar? Está lendo a Bíblia? Está conseguindo discipular alguém? Vamos montar um processo de discipulado? Eu faço contigo, você faz com o outro. Então, intencionalmente, a gente busca cumprir a missão dessa maneira. E dia a dia a gente vai vivendo. A gente vai para banco, a gente vai para o supermercado, a gente vai para shopping, a gente vai para academia, a gente tem uns momentos também de lazer, e sempre buscando cumprir com a missão de Jesus Cristo ali. Nosso dia de descanso é a segunda-feira. Aí segunda-feira a gente pega o nosso cachorrinho, Tony, um salsicha, coloca no carro e vai para qualquer povoado. Vai para qualquer povoado, chega lá, geralmente segunda está tudo fechado, mas a gente consegue achar um lugar para tomar um picolé, alguma coisa assim, e volta para casa, e terça-feira a gente inicia a nossa semana, né? E depende muito da etapa que nós estamos no processo, né? Agora a gente está finalizando a plantação de igreja, então o que a gente está fazendo? Treinamento de liderança. Então a gente fez muito treinamento, muito curso de treinamento de liderança, e era o que estava mais consumindo o nosso tempo. Preparação de apostila, tudo. O William com a parte do estatuto da igreja, elaborando o estatuto, reuniões e reuniões de correção, de enviar para... Então, sempre é cada processo do nosso trabalho que vai demandar algo mais do que o que a gente tem que fazer. E bem, sobre a questão financeira, nós recebemos o nosso sustento integral, ou seja, o nosso salário, né? E nele tem a nossa moradia, a nossa alimentação, e também o que é básico para a gente poder viver, da Junta de Missões Mundiais. Mas a Junta de Missões Mundiais, ela não gera os recursos, ela repassa. Então a Junta, ela é um meio que a Igreja Batista confia para fazer a seleção dos candidatos para ir para o campo missionário, preparar e verificar, né, a preparação, ou para onde o perfil dele se encaixa, para mandar para o campo missionário e repassar o sustento que a gente vai receber lá no campo missionário, que é enviado pela Igreja Batista Brasileira. Então a junta recebe esses valores todos, de todas as igrejas batistas, são mais de 12 mil templos, não é isso? E envia esse recurso para lá, e ela separa igualitariamente, ou seja, não é igualmente, é equitativamente. Ou seja, quem vive na Colômbia vai precisar de menos para viver do que quem vive na Europa. Quem vive na África vai precisar muito menos para viver do que quem vive na Colômbia. Mas quem vive na África, quando vem ao Brasil e fala sobre a África, recebe muito mais oferta do que quem vive na Colômbia.
E quem fala da Europa não recebe nada, mas gasta mais. Então, pela junta, a junta tem todos os cálculos do que a gente precisa para viver de forma digna naquele país que a gente reside. Então, independente se eu levantei mais recursos do que o que eu preciso, tem um missionário na Europa que não levantou. Ele vai receber parte daquilo que foi levantado pela gente. E todos nós vivemos do que levantam os missionários da África. África, Oriente Médio e Ásia. Eles sustentam a Junta de Missões Mundiais. Como que ela se chama? Elis, talvez ela é do Rio. Será que ela tem pseudônimo? Um nome diferente? Depende do país, né? Depende do país, talvez. Ah, legal. Ela deve sustentar a gente, com certeza. Então a gente recebe esse valor. Mas, por exemplo, o valor, tudo que foi investido na igreja, para a plantação da igreja, veio dos próprios irmãos, das próprias pessoas que a gente contacta. Desde que a gente inicia um trabalho para plantar uma igreja, a gente faz com que as pessoas entendam que elas são responsáveis por tudo aquilo. Então, se a gente vai fazer uma ação evangelística, se a gente vai fazer um kids game, se a gente vai fazer alguma coisa, se a gente vai alugar um espaço, os irmãos têm que entender que eles são responsáveis. Esse dinheiro não vem do Brasil. Eles são responsáveis por custear isso. A Junta de Missões Mundiais, ela propõe para as igrejas batistas brasileiras um mês no ano para fazer o levantamento de oferta. Então, um mês no ano, geralmente é o mês de março, tem uma campanha de missões mundiais e ali a igreja se mobiliza e levanta uma oferta uma vez no ano para sustentar os diferentes missionários nos campos. Mas também tem uma ficha, que é o programa de adoção missionária, que as igrejas e os membros de maneira individual também podem fazer, e todo mês colabora, né? Faz uma adoção missionária. É por meio dessas duas fontes, o dinheiro da campanha anual e também do programa de adoção missionária, que todo mês a pessoa ou igrejas podem ofertar, que a gente consegue receber o nosso sustento lá. O missionário, ele não trabalha em outra coisa no campo, ele se dedica integralmente à missão. Integralmente à missão, ele não tem outra função senão cumprir a missão estabelecida em diferentes campos. E o recurso que a gente vive lá vem desse processo. Da campanha anual de missões mundiais e da Fichas do PAN, Programa de Adoção Missionária. Gostaria que vocês deixassem um conselho, uma diretriz, uma orientação para os jovens que estão aqui e que pensam, ou como Saul falou, passa pela mente o desejo de, num futuro, servir como missionário fora do Brasil, né? Fora do Brasil, porque nós estamos com vocês hoje aqui, que servem no outro país, alguém que pensa, né? Ir para algum lugar daqui a um tempo. O que vocês diriam para eles fazerem hoje, o envolvimento deles hoje, que iria ajudar muito eles descobrirem essa vocação? Então, qual conselho, qual diretriz, qual orientação que vocês poderiam deixar para essa juventude toda aqui nessa noite? Bem, o fundamental, principal, é começar a fazer algo, é começar a trabalhar. Qual é a necessidade que existe aqui? Qual é a necessidade que existe nesta igreja, nessa localidade? Qual é a brecha que ainda não foi ocupada? Ocupe esse lugar. E não se deixe levar pela ansiedade de querer entender agora onde o Senhor vai te colocar daqui a algum tempo. Primeiro, faça o que está aqui para ser feito. Porque é até interessante que o nosso processo de seleção
da Junta de Missões, ele é um processo que a gente precisou levar uma carta assinada pelo pastor, pela igreja, dando testemunho de que a gente já era ativo na nossa igreja. Porque esse é o perfil de alguém que trabalha, né? Aonde está. Então, comece nesse momento. Que o Senhor colocou no meu coração um desejo muito grande para ir para tal lugar. E eu vejo isso, eu observo isso. Muitas igrejas, nós visitamos muitas igrejas. E eu observo isso. O Senhor colocou no meu coração um desejo muito grande de ir para a Turquia, de ir para tal país. Eu estou esperando o momento que o Senhor vai me enviar, mas esperando fazendo o quê? Porque essa é a espera que a gente não está entendendo. A gente espera com paciência no Senhor, mas não é esse tipo de espera que a gente costuma interpretar, que é de estar sentado. Não, é esperar o momento correto, mas isso não significa que eu não esteja fazendo algo agora, né? Então a gente vê muito isso, eu tenho desejo. E quando a gente conversa principalmente com as pessoas que têm mais idade, que elas falam assim, de um arrependimento muito grande, de não ter feito aquilo que o Senhor queria que elas tivessem feito. E agora, apesar de que a gente sempre, enquanto a vida, a gente deve fazer algo, mas elas são totalmente conscientes de que não estavam no local em que Deus queria que elas estivessem. Como eu disse antes, para encontrar esse local é preciso andar. É preciso andar até chegar no momento, no local que vai encher o nosso coração de júbilo, de alegria, de satisfação. Então, para todos os que aqui estão, qual é essa oportunidade próximo de você? Essa é a pergunta. Qual é essa oportunidade próximo de você para você começar? E durante esse trabalho, o Senhor vai falar claramente para onde tem que mandar. Então, não se deixe levar pela ansiedade e pelo que é necessário ter para chegar a tal lugar, a tal país. Não, simplesmente esteja aqui, trabalhando para o Senhor aqui, nas necessidades daqui, e Ele vai te levar para onde Ele desejar. E para complementar essa resposta, eu penso de que você deve se preparar. Tem que se preparar. Aonde? Aonde você está? Na sua igreja. Tem que se preparar. Isso é muito importante, porque se você não faz nada aqui, você não vai fazer nada lá. Isso é muito importante. E a Junta de Missões Mundiais, ela deixa claro isso. O que você fazia na sua igreja? Se você não faz nada na sua igreja, não vamos te enviar para lugar nenhum, porque você não vai fazer nada em lugar nenhum. O campo não transforma a gente, né? Justamente. A gente então tem que se preparar. Como eu me preparei? Um dia eu cheguei para o meu pastor e falei: pastor, o que eu posso fazer? Ele falou: fica na porta lá recebendo as pessoas e entregando o boletim. Eu fiquei. Vai cuidar das crianças. Eu comecei a dar aula para as crianças. A gente vai ter uma saída aí para fazer evangelismo. Eu vou. Tem que discipular uma família de novo convertido que chegou, não tô sem tempo. Você pode fazer? Eu vou, pastor. Comecei a discipular. E a família se preparou para o batismo. Eu entreguei preparada já para o pastor aqui. Pastor, está preparadinha já para ser batizado. Então a gente tem que se preparar. E a melhor maneira de você se preparar é na sua igreja, servindo, colocando-se à disposição da igreja, do pastor, dos diferentes ministérios, e assim você vai adquirir experiência, conhecimento, você vai adquirir também essa sabedoria do ministério, a sabedoria do serviço na casa do Senhor. Isso é muito importante. Então, se Deus falou o seu coração sobre um chamado específico para um outro país, você tem que começar a fazer aquilo que você deseja fazer lá. Por exemplo, eu quero trabalhar com esporte na África. Eu quero ter uma escolinha de futebol na Tailândia. Monte uma escolinha de futebol aqui. Essa é a sua primeira lição. Eu quero ensinar francês
em São Tomé e Príncipe, na África. Monta aqui um curso de francês dentro da igreja, e assim, por meio desse curso, você vai discipulando, evangelizando as pessoas. Então, o que tem no seu coração para você fazer em qualquer outro lugar, comece a fazer aqui. Esse é o seu primeiro campo missionário. Lembre do que Jesus falou em Atos 1:8, em Jerusalém. Aí começa, na nossa Jerusalém. E aí Deus vai te enviar onde Ele tem preparado para você. Mas Ele não vai te enviar se você não tiver experiência, não tiver conhecimento, não tiver servido na sua igreja. Isso é muito importante, né? Uma coisa eu gravei no meu coração de um pastor: Deus não chama desocupado e despreparado. Forte pode ser, mas é verdade. Não chama desocupado e nem despreparado. Então se prepara, começa a servir aqui agora. Gostaria também de saber se vocês concordam, se vocês acreditam, até com base na experiência de vocês de plantar uma igreja, se um jovem recebe um chamado como vocês receberam, de um país, fortalecer uma igreja, revitalizar uma igreja quase morrendo, e depois plantar uma outra igreja, congregando numa igreja com a visão celular, coração da igreja, a célula sendo o coração da igreja, e os jovens se envolvendo com a liderança de uma célula, se preparando para liderar. Se nesse tempo de liderança de célula ele sente uma vocação para missões, você acha que essa bagagem de liderar a célula, de estar lidando diretamente com as pessoas, isso vai ajudar muito lá, caso receba um chamado para missões? Demais, pastor, demais, demais. Eu nunca trabalhei com célula, nem com pequeno grupo. A igreja que eu venho é uma igreja de sistema tradicional, não se reúne em pequeno grupo, nem célula. Mas eu entendi que essa seria a forma e a estratégia de plantar essa igreja lá naquela cidade. O que eu tive que fazer? Estudar. Estudei muito, muito sobre pequeno grupo, sobre célula, as diferentes visões. E eu tive que me preparar enquanto estava na missão. Se eu chegasse preparado, eu já estava um passo à frente. Então isso é muito importante, muito importante. Adquira essa experiência, ela será muito útil na obra missionária, muito útil. Essa visão, essa estratégia, todas as experiências de liderar uma célula, de levar a pessoa de não crer em Cristo ao processo de ser discípulo de Cristo, todo esse processo é fundamental. Então essa experiência é muito válida e será preciosa no campo missionário. E é uma estratégia, se a gente chama por esse nome, estratégia, que funciona, eu aqui pensando nos contextos, praticamente todos os contextos, se não em todos os contextos. Se a gente fala de contexto de perseguição, como que a gente se reúne? Grupos pequenos, né? Células, de forma discreta, né? Às vezes à meia-noite, às vezes num deserto, mas sempre são células, e é assim que o evangelho se expande. Se a gente fala de um contexto livre para pregar o evangelho, mas um contexto mais que as pessoas são mais fechadas, um pouco mais frias, como elas vão chegar? Por meio daquele que ela tem intimidade, que ela conhece. O que é isso? Célula. Se é um contexto super religioso como o nosso, que os crentes sofrem perseguição porque são crentes, como que vai chegar? Porque viu alguém que convive com ele vivendo de uma maneira diferente, que não é a maneira comum que a religião tradicional dita. E o que você faz? Vem na minha casa, a gente tem uma célula, porque entrar na igreja não vai entrar, é muito difícil, vai entrar numa célula. Se a gente vai numa região de tribo, seja africana, seja aqui no nosso país, contexto amazônico, outras, já está a célula, já se reúnem em grupos. Então, aquilo que foi vivido lá em Atos, na igreja primitiva, não é nada de outro mundo. É o básico de como o ser humano se reúne, em qualquer cultura, em grupo. Em grupos grandes, não, porque perde sua identidade. Em grupos pequenos,
em que a gente possa pertencer e sentir que a gente pertence uns aos outros. Então, formar numa escola como essa, vamos chamar essa igreja de uma escola celular, e depois ir para o campo fazer a missão, é como o William disse, um passo à frente. É já entender o mecanismo do reino de Deus e aplicá-lo somente contextualizando no local em que se está. Show. Valeu. Boa noite. Eu sei que, como missionários, vocês devem ter vivido muitas histórias, mas eu queria que vocês compartilhassem com a gente uma história de êxito que enche o coração de vocês de alegria e uma história de tristeza também, da parte mais difícil de fazer missões. Uma história muito triste que eu tenho é que a gente, nessa igreja que a gente estava revitalizando, queríamos começar uma missão a partir dessa igreja. Essa igreja ficava num bairro muito perigoso da cidade de Medellín, bairro de Castilha, e num bairro vizinho a gente tinha um sonho de plantar uma igreja ali. Então começamos com um trabalho com as crianças, com o Pepe, naquele bairro. Começamos com o Pepe ali, e todo domingo de tarde a gente ia fazer evangelismo e fazer um culto. Nos primeiros meses foi muito bom, muitas crianças chegaram, famílias também. A gente tinha uma expectativa de plantar uma igreja ali muito rápido. Só que depois a gente começou a ir, e a gente percebeu que as pessoas não mais iam, e nem os pais enviavam as crianças. Então a gente chegava e as crianças não chegavam. E criança chega em tudo que é teu lugar, incrível, parece que sai da terra. E a gente, o que está acontecendo? Então um domingo a gente foi, não aconteceu nada. A gente, vamos ver, será que aconteceu alguma coisa, a gente não está sabendo. Na outra semana a gente voltou, não chegaram nada. Até que saindo pelo bairro e perguntando, a gente descobriu que um padre falou em uma missa pública que nós éramos enviados do demônio e a gente ia fazer mal às crianças naquele bairro, para que nenhuma criança se aproximasse de nós. E isso aconteceu, as crianças não mais se aproximaram de nós, não conseguimos ter acesso às crianças e nem às famílias. E nesse período, o bairro se tornou muito violento, de tal modo que a última reunião que a gente fez, a gente teve que sair correndo de tiroteio. E isso foi uma história muito triste, que a gente não conseguiu plantar uma igreja ali, a gente não conseguiu mais ter contato com muitas crianças que no começo a gente estava abençoando com o evangelho. Foi uma história triste. A história feliz, graças a Deus são mais histórias felizes que as tristes. A gente conseguiu revitalizar essa igreja, a Igreja Batista de Castilha, igreja que estava passando por um processo de muitos anos, de muitos problemas. Conseguimos entregar para um pastor local e até hoje esse pastor permanece lá. A igreja que matava pastores não mata mais. Foi sucesso aí. Não matou a mim, nem o pastor que está lá agora. E também da plantação da primeira igreja batista na cidade de Bédio. Por quê? Há mais de 20 anos atrás, um missionário da Venezuela, em um projeto com a Convenção Batista Colombiana, tentou começar uma igreja nessa mesma cidade. E começou a reunir pessoas, mas que em menos de 2 anos acabou a obra ali. Então a própria Convenção Batista Colombiana tinha problema de plantar uma igreja naquela cidade. Era um grande desafio. A segunda maior cidade do estado, aproximadamente 800 mil habitantes, nenhuma igreja batista plantada, e ninguém tinha vontade de plantar uma igreja batista ali. Então Deus colocou isso no nosso coração. Vamos vencer esse desafio? A gente foi para lá e começamos a morar naquela cidade, começamos a desenvolver o trabalho, e para a honra e glória do Senhor, a Igreja Batista Casa de Paz tem 6 anos. 6 anos plantada ali, e hoje temos 2 pastores e 4 seminaristas,
com perspectivas de que essa igreja possa plantar outras nessa mesma cidade. E se vocês pudessem resumir a história de vocês até hoje em uma frase, qual seria? Difícil, né? Nunca pensei sobre isso. Como deu para ver, eu falo bastante. Esse negócio de resumir. Não, mas na hora veio na minha cabeça dependência de Deus. Na hora veio, e não é uma frase de efeito, uma frase pronta. É algo que tivemos algumas crises. O William contou, né, histórias relacionadas exatamente com o nosso trabalho, mas nós, como seres humanos que somos, temos muitas crises, muitas, como qualquer pessoa tem. Acho que não mais, mas também não menos. E nesses momentos de crise, de se sentir mal, de se sentir inadequado, de parecer que não estamos fazendo tudo o que poderíamos fazer, ou que estamos fazendo errado, ou várias outras coisas, né, que podem passar nesses momentos assim. Me lembrei agora disso, dependência. Porque eu, particularmente, tenho comigo essa sensação de que não está bom. Mas aí o que eu faço para poder ficar bom? Não sei, eu estou fazendo o que eu posso fazer. Então é dependência de Deus. Então não vou depender de mim, não vou depender do que eu possa fazer, do que eu sei fazer, vou depender do Senhor, de que Ele vai completar o que é preciso para fazer o que Ele quer. Então esse é um diálogo interno que eu tenho muito comigo. Faz parte de uma história de tristeza, mas também faz parte de uma história de alegria, porque no momento de crise eu não fico ali. O Senhor me tira e me leva para um lugar melhor, porque a crise gera uma oportunidade de ver algo diferente, de fazer algo diferente, de perceber algo que eu não tinha percebido. Então, a dependência de Deus é a minha frase de 10 anos de ministério. Eu somente vou repetir uma frase que é uma oração que eu faço sempre, eu aprendi a fazer no campo missionário e até hoje eu faço. Essa oração é: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Antes de qualquer tipo de atividade, qualquer trabalho, antes mesmo de subir para pregar, eu oro: Senhor, tenha misericórdia de mim. E a alegria é que a misericórdia dele sempre se renova sobre mim cada dia. Então essa é a alegria que eu encontro nas minhas tristezas, frustrações, limitações e nas dificuldades que a gente encontra. A gente recebe essa misericórdia e consegue caminhar, consegue avançar e consegue ver a mão de Deus trabalhando de maneira tão poderosa, de maneira tão especial, que a gente sente uma alegria de poder ver frutos do nosso trabalho. Por isso que é a minha oração constante: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu resumo esses 10 anos nisso: Deus, tenha misericórdia de mim. E em algum desses momentos de crise que vocês citaram, vocês já pensaram em desistir? Em qual crise a gente não pensou em desistir? Claro, a gente pensa, quando aperta a saudade da família, a gente pensa no que a gente está fazendo ali na Colômbia. Quando a gente se depara com situações que põem em risco a nossa vida, a gente pensa: o que a gente está fazendo aqui na Colômbia? Né? O fato de eu me preocupar quando o William sai para cortar o cabelo, porque acontece muita morte na barbearia, porque o cara da moto, lá eles chamam o cara da moto, chega para cobrar a dívida de alguém e chega atirando em todo mundo. Eu penso: o que eu estou fazendo aqui? Então são crises internas, são crises sobre o contexto em que a gente vive, mas grande parte delas nos levam a essa pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia não estar aqui. E é verdade, eu poderia não estar ali. Isso é um
uma possibilidade que o Senhor me garante. Agora, se é a vontade dele, aí é outra coisa. E eu prefiro estar na vontade dele. Então aí ele me lembra do porquê que eu estou ali. Mas passa muitas vezes pela nossa mente, pela minha mente. Passa pela sua? Muitas vezes. Assim que a gente chegou, a gente pegou um negócio tão difícil, um problema tão grande. E eu, como pastor, eu nunca administrei um colégio batista. Eu tinha que administrar lá um colégio batista que estava com muitas dívidas. Um projeto social que estava instalado nas dependências da igreja, que atendia mais de 500 crianças e demandava do pastor uma visão, um direcionamento, e eu não conhecia nada sobre projeto social com crianças naquele contexto. O desafio era muito grande. O primeiro pensamento: eu vou desistir disso aqui. Esse negócio é muito grande, é muito complicado, muito difícil. Como que eu vou administrar um colégio batista? Não tem noção, está cheio de dívida, cheio de problema. Então, o pensamento de desistir, ele é constante. Quando a gente conseguiu concluir essa obra, a gente foi plantar essa nova igreja, também muitas dificuldades, muitos desafios, e o pensamento de desistir é constante. Mas aí, o que faz a gente não desistir? Já que a gente pensa em desistir com tanta frequência, o que faz a gente, pessoalmente eu, não desistir até agora? A convicção do chamado. A convicção do chamado. Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Para uma obra que Deus me chamou. Então a convicção em relação ao chamado nos dá perseverança e a gente permanece. Mas o pensamento é constante. Talvez por nossa limitação, por nossa humanidade, talvez também porque a gente pensa: somos novos, somos jovens, em qualquer momento pode acontecer uma tragédia. O que a gente está fazendo aqui? Num simples ato de ir ao banco, começa um tiroteio do nada, que eu tenho que me esconder atrás do carro. O que eu estou fazendo aqui? Aí é o chamado. Vou perseverar porque é o chamado. Boa noite. Assim como já foi falado aqui, né, todo cristão é missionário, mas assim, às vezes a gente é missionário na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas e quando é para um outro país, fora da nossa zona de conforto? Como é o preparo psicológico para cumprir essa missão? Já te dou a palavra, quando a gente entende pessoalmente desse chamado para um outro país, a gente busca informação, e nós, como Batista Brasileiro, temos uma junta. Então a gente se apresenta a essa junta de missões mundiais, e ali a gente começa a receber orientações. E no processo, quando a junta diz o seguinte: você vai fazer parte do curso. Nesse processo, a gente tem que visitar psicólogo, tem que fazer exame psicológico, físico. A gente faz um curso de missões que apresenta as dificuldades mundo afora, e a gente recebe ali um elemento de qual será a sua resposta. Então, nesse processo, a junta coloca alguns filtros, e a gente vai realmente identificando: não, eu estou disposto a isso, eu aceito esse desafio, aceito passar por esse processo, porque realmente meu chamado é para outros países, né? E esse processo é muito fundamental, porque tem gente que tem dificuldades, tem dúvidas, pensa que é para fora, mas com a mentalidade de que é local. Então, nesse processo, a pessoa pensa: não é para mim, então ela fica. Então, é muito importante esse conhecimento, essas informações, avaliação psicológica. Isso tudo a junta faz para ter segurança de que estará enviando realmente alguém preparado para ir para um outro país. E só para complementar, no meu caso específico, naquele momento que a missionária foi lá e falou, naquele momento eu comecei a pensar: eu acho que eu vou
para um desses lugares em que as crianças não conhecem de Jesus. E aí eu lembro de mim assim na cozinha, minha mãe preparando a comida, e eu era pré-adolescente, sentada ali pensando comigo: eu tenho que me separar da minha mãe, vou ter que me separar da minha família, vou ter que me separar dos meus pais para ir para o campo missionário, então eu já tenho que ir me preparando. Então eu lembro de pensar isso, mas na verdade essa preparação não foi, porque chegando lá eu sinto saudade igualmente, né? Como se não tivesse me preparado. A preparação realmente é o entendimento da convicção, e na agência em que a gente trabalha, esse é o processo, né? De se apresentar, fazer provas. Então a gente tem várias matérias de missões transculturais, matéria de antropologia, matéria de muitas teologia sistemática, teologia da missão, várias, e a gente tem que fazer prova de tudo, ler livros, resumos e tal. É como um curso universitário por um período mais curto, né? E aí tudo isso também é para poder fazer o filtro, né? Quem não consegue. E por fim, no final de tudo, a gente tem uma entrevista com o Conselho da Convenção Batista Brasileira, que a gente entra lá morrendo de medo, e eles fazem uma bateria de perguntas para a gente, para entender realmente a motivação que está levando a gente para o campo missionário. A preparação é essa, é fazer o quê? É fazer o que a gente tem que fazer, certinho, bem feito. Boa noite. Todo mundo aqui sabe que a Colômbia ela é conhecida como o país do narcotráfico, no caso. A gente queria saber se vocês lá, como missionário, como igreja, vocês têm perseguições dos chefes do narcotráfico por vocês, e qual a aceitação de vocês dentro do país do conhecido narcotráfico? Então, a questão do narcotráfico, ela não tem uma perseguição religiosa no local em que nós estamos. Se a gente fala da Colômbia, a Colômbia está na lista dos 50 países que mais sofrem perseguição no mundo. Isso vai acontecer em zonas de guerrilha. Áreas que estão mais ao interior do país. A gente trabalha numa capital, né? Numa cidade ao lado de uma capital. Essa área existe liberdade para poder pregar ou para poder fazer as ações. Por que a perseguição acontece no interior do país? Porque é uma questão ideológica. Então, os pastores ou os líderes daquelas igrejas se levantam para defender a comunidade contra a opressão desses grupos guerrilheiros que chegam para implementar um sistema de produção de cocaína, de refino da cocaína e tal. Toda essa parte da fabricação e tal, tudo isso vai acontecer nessas zonas. E são as guerrilhas que fazem esse trabalho. Então, as comunidades se levantam contra o recrutamento de crianças. Então, tem crianças de 6 anos de idade que são recrutadas, levadas para trabalhar com a guerrilha. E, por exemplo, na faculdade, agora, conversando, uma professora falando que ela não sabia disso. Imagina, ela é colombiana, ela não sabia disso. Que ela foi fazer uma pesquisa dentro de um povoado desse, dominado por guerrilha, e ela precisou acompanhar os professores um tempo como eles ensinavam as crianças. Quando ela viu que o professor deu falta de alguns alunos assim, de 6 anos, de primária, deu falta desses alunos, e aí o que ele entendeu? Que esses alunos tinham sido recrutados pela guerrilha. Então a professora acompanhou esse professor indo para interceder por essas crianças, para que elas continuassem na escola, para que elas não fossem levadas pela guerrilha. Então ali ela entendeu o trabalho complexo do professor em áreas que são dominadas pela guerrilha. Essa função os pastores ali fazem, de cuidar da comunidade. Então ali existe perseguição, igrejas são queimadas, tem portas fechadas, e a gente tem poucas notícias do que o que acontece dentro dessas áreas. Nós trabalhamos numa região urbana, nós trabalhamos em parceria com a Convenção Batista Colombiana, que trabalha em regiões urbanas, em regiões que a gente pode entrar. E ali a gente sofre a perseguição religiosa. Então, a gente não tem enfrentamentos com o narcotráfico. A grande questão mesmo é com
o catolicismo, né? E também sobre isso, a dificuldade que a gente vê é que em certos bairros a gente não consegue ter acesso. Não consegue ter acesso por esses grupos que controlam, eles impõem a fronteira invisível, logo quem está de um lado não pode cruzar para outro lado. Então isso gera dificuldade, por exemplo, para você ter uma célula em uma rua onde pessoas da rua da frente não podem visitar. Então aí também a guerra entre as facções gera muito perigo, muita dificuldade. Então muitos trabalhos a gente tem que realmente ter cuidado por causa disso. Mas como a gente está num grande centro, a nossa igreja, ela, por exemplo, ela não sofre perseguição por parte desses grupos armados, né? Mas a perseguição religiosa. Mas muitos lugares, estados, cidades, não tem nenhuma presença evangélica, nenhuma presença cristã ou religiosa, porque esses grupos, os guerrilheiros, eles dominam essas regiões e não permitem que ninguém acesse a essa região, até porque é local de plantação da coca. Então não pode entrar ninguém, e as famílias que vivem ali vivem sequestradas, aprisionadas naquela região. Então a gente tinha até a perspectiva de começar a visitar outras regiões, outras cidades, mas o que nos falam é o seguinte: melhor vocês ficarem aí, porque vocês podem ser sequestrados. E o estrangeiro ser sequestrado na Colômbia é uma moeda de troca para que eles possam negociar com o governo colombiano, porque estará afetando uma outra nação. Imagine, um casal de brasileiros foram sequestrados na Colômbia. O governo brasileiro vai ter que intervir, e o governo colombiano vai ter que negociar com eles. Isso gera um problema diplomático. Então a recomendação é: não visitem essas regiões. Se você conhece alguém lá, que essa pessoa venha até a cidade, receba o treinamento, o discipulado, mas que vocês não possam visitar essa região por causa disso. Mas nós podemos ter contato com as pessoas que saem dali e vêm para cá. Como, por exemplo, na nossa igreja nós temos um jovem chamado Richard. O Richard veio de uma área dominada por guerrilha, se chama Urabá. Lá tem guerrilhas muito fortes, como o clã del Golfo. E os irmãos Úrsula são também dessa região. É uma região muito dominada por isso. E ele veio para cá, para a cidade grande, para trabalhar e enviar recursos. Ele se converteu ali na nossa igreja, uma história muito bonita. E prontamente ele falou do desejo dele de se preparar para o ministério. Então ele é seminarista na nossa igreja e o desejo dele é retornar e poder trabalhar na região dele. Então esse é o tipo de trabalho que nós fazemos para impactar essas regiões que são dominadas pela guerrilha, que a gente não tem. Certamente existe a presença da Igreja de Cristo ali, mas não temos dados sobre isso. Mas sabemos que ela existe e ela é atuante também nesses locais. A gente queria, nesse momento, agradecer, a Deus pela vida de vocês, por esse tempo precioso que nós passamos. Vamos ficar de pé, galera? Nós vamos pedir também, ao pastor que esteja orando por todos nós, todos os jovens e adolescentes que estão aqui hoje, para que o Senhor confirme no nosso coração, mas que hoje nós entendemos que São Fidélis é uma grande missão que nós temos.